Os passos são rápidos. A perseguição desigual ocorre pelos campos da selva australiana. Bem no momento em que a vaca estava exausta e prestes a ser atacada por dingo, o tiro conseguiu detê-la. Felizmente, o pior resultado para as vacas não aconteceu. Mas a verdadeira guerra ainda não acabou. A invasão do dingo selvagem é como uma dor duradoura e até causa muitas polêmicas dentro deste país. Não deixe você esperar mais. Agora vamos descobrir como os agricultores australianos lidam com milhares de cães dingo selvagens. Os dingos foram introduzidos na Austrália há cerca de 4.000 anos. Desde o momento em que surgiu, os australianos tiveram abordagens diferentes. Alguns moradores locais os chamam de cães. Eles os veem como parte do ecossistema há milênios e têm tanto direito de estar aqui quanto qualquer outra pessoa. Entretanto, alguns agricultores encaram isto como uma praga e uma ameaça que precisa de ser eliminada imediatamente. As populações de dingo variam desde o sopé dos acidentados Alpes do Sudeste até regiões remotas desérticas. São forrageiras oportunistas, às vezes necrófagas, e sua dieta geralmente depende de onde vivem. Eles caçam presas como ovelhas, cabras, coelhos e répteis na Ilha Fraser. Pode ser difícil de acreditar, mas se os búfalos fracassarem na luta, eles também estarão na cadeia alimentar do dingo. Dingo nem hesita em se aproximar de peixes gigantes, ele está cutucando a carcaça de um golfinho em decomposição na costa de Queensland. Este é um dos principais predadores das estepes australianas. Eles têm a aparência de um cachorro e até parecem bastante inofensivos. Mas quando caça, sua personalidade astuta e agressiva é extremamente semelhante à dos lobos. Solitários, alguns dingos gostam de caçar sozinhos, outros caçam em grupos. É claro que a vantagem do rebanho trará vitórias espetaculares ao dingo, presas de maior tamanho ou quantidade. De uma perspectiva ecológica, há algumas evidências de que os dingos podem ajudar a controlar o número de predadores introduzidos, como gatos selvagens e raposas. Tal como todos os predadores de ponta, também desempenham um papel importante na manutenção do equilíbrio dos ecossistemas, por exemplo, reduzindo o impacto das cabras selvagens e dos cangurus na vegetação. Mas, infelizmente, os dingos não conseguem ver os limites invisíveis do seu habitat natural. Isso mudou instantaneamente seu status de espécie digna de conservação para cães selvagens com sentenças de morte. O caso mais chocante foi o desaparecimento da menina Azaria Chamberlain, de 9 semanas em 1980. Naquela época, os promotores acharam ridículo demais um cachorro cometer um crime e acusaram a mãe. Então, depois de 10 anos, a verdade foi descoberta. Sua filha recém-nascida foi levada por um dingo. Mais recentemente, Fraser Island também relatou sobre um menino de 6 anos sendo atacado por um dingo. Atualmente, os ataques de dingo a humanos são muito raros na Austrália e geralmente acontecem com crianças pequenas. A equipe de resgate salvou com sucesso o bebê recém-nascido das mandíbulas de um dingo. Os dingos muitas vezes matam animais que não têm intenção de comer e muitas vezes matam mais animais do que necessitam para se alimentar. Isso significa que eles não precisam saber se o oponente está na cadeia alimentar ou não. Se encontrarem um cachorro dingo, com certeza serão atacados. Os cães dingo gostam especialmente de perseguir animais que fogem do grupo. Portanto, esteja o dingo com fome ou não, o comportamento instintivo de fuga da ovelha irá desencadear a resposta do cão para perseguir e atacar, até que a ovelha esteja subjugada ou exausta demais para se defender. Segundo estimativas, os danos causados pelos cães dingo são estimados em cerca de 120 milhões de dólares por ano. O aumento repentino da população dingo na Austrália representa um desafio significativo para investigadores, gestores ambientais e decisores políticos. Os dingos foram a causa da separação literal do país. A cerca mais longa do mundo, com 5.600 quilômetros de comprimento, estende-se desde o oeste do sul da África do Sul,
através do deserto de Strzelecki e através do sul de Queensland, para evitar que os dingos entrem no sudeste relativamente fértil do continente e proteger os rebanhos de ovelhas no sul de Queensland. Os agricultores muitas vezes respondem a esta ameaça matando predadores com armadilhas, armas ou cercando-os. Porém, o método dependerá das condições de cada pessoa e do comportamento da população dingo da região. Há uma toca de dingo selvagem a cerca de 300 metros da fazenda, e os agricultores veem regularmente os animais enquanto passam pela propriedade. Essas pegadas são evidências de que eles estão à espreita pela fazenda. Mas antes que os agricultores pudessem fazer qualquer coisa, a sua casa pegou fogo. O incêndio florestal inibiu involuntariamente o desenvolvimento do dingo na área. Provavelmente levará algum tempo para encontrar um novo habitat. Entre as montanhas rochosas e as quintas devastadas pela seca, existe uma extensão das chamadas zonas militarizadas, a linha da frente da batalha entre agricultores e ambientalistas pela sobrevivência dos dingos na Austrália. Aqui, os ecologistas disseram: nessa área nenhum cão dingo pode viver, ele será morto se for para lá. Se forem pegos em armadilhas, eles gemem de terror e dor e podem lutar freneticamente por 24 horas ou mais antes que os caçadores retornem para matá-los. Dingos e cangurus são dois dos principais animais invasores da Austrália. No entanto, eles não estão na mesma linha de frente. Uma verdade cruel, os cangurus são a comida favorita do dingo. A vida selvagem nunca foi fácil para eles. Além de a natureza ser dura, eles também precisam enfrentar predadores agressivos. Paradoxalmente, esses cangurus são maiores que os cães dingo, mas ainda sofrem o mesmo destino que outras presas infelizes. Na Austrália, com exceção dos dingos selvagens, não existem predadores grandes o suficiente para causar danos aos cangurus adultos. Os caçadores podem encontrar marcas que indiquem uma luta. Tanto o dingo quanto suas presas costumam deixar rastros profundos com os dedos dos pés abertos no solo, acompanhados por vegetação quebrada. Eles podem contar com ele para encontrar o abrigo do dingo. Em meio a esse calor extremo, o lago é a única coisa que atrai a vida selvagem, incluindo o dingo e sua comida. Os lagos vitais também oferecem oportunidades fáceis de caça. Presas muitas vezes maiores que seu corpo ainda não preocupam dingo. Ataques e provocações contínuos vieram de dingo. Para limitar a invasão de dingos, o governo australiano implementou medidas de alerta para reduzir o risco de humanos encontrarem dingos. Além disso, o dingo possui uma coleira que serve como sinal de alerta. Os métodos de caça também foram completamente implementados. O governo australiano destinou 110 milhões de dólares para substituir todas as vedações inadequadas e inseguras. Estas novas estruturas de vedação são normalmente construídas em aço inoxidável ou malha metálica, com uma altura mínima de 2 metros. Estas melhorias visam melhorar o controle e a durabilidade da cerca, minimizando ao mesmo tempo o risco de intrusão do dingo. Todas as medidas para lidar com este rei do sertão visam a segurança da pecuária, ajudando a agricultura a desenvolver-se de forma mais harmoniosa. Os agricultores australianos entendem que os jovens dingos nascerão para substituir a geração anterior. Não podem mudar as leis da natureza, mas pelo menos estão a tentar criar pressão para minimizar a ameaça à economia e à segurança social. Com uma vida forte na terra agreste, dingo torna-se parte do ecossistema da Austrália. Um cachorro de rua carregando muitas cargas malignas, o culpado pelo desaparecimento de crianças. Ou um demônio maluco ataca o gado dos agricultores, tornando-se temido pelas espécies nativas. O que mais te impressiona no dingo? Por favor, comente abaixo na seção de comentários para nos informar. Olá, meus amigos! Em todas as regiões agrícolas da América, especialmente no Texas, existe uma guerra latente e persistente. É uma guerra entre agricultores e javalis, sem piedade e sem fim à vista.
Estima-se que existam mais de 9,3 milhões de porcos selvagens nos Estados Unidos. O Texas abriga mais de 5,7 milhões de porcos selvagens, e eles podem ser encontrados em 99% dos 254 condados do estado. Todos os anos, os javalis causam cerca de 1,7 mil milhões de dólares em danos à agricultura e ao ambiente. Eles são grandes e ferozes, alguns pesando até 590 libras. A sua presença na área privou as espécies nativas de fontes de alimento. Os cervos são uma das espécies que devem deixar o habitat quando os javalis chegam. Os javalis cavam com o focinho, chafurdando na terra, criando enormes buracos no chão e destruindo as plantações. De acordo com o Departamento de Conservação, um grupo de 10 porcos selvagens pode destruir de 13 a 25 acres em uma noite. E os buracos criados pelos porcos podem destruir os meios de subsistência dos agricultores. Não só invadem os campos agrícolas e perturbam a produção agrícola, como os javalis também são vectores de muitos agentes patogênicos e parasitas. Eles defecam nos campos, deixando para trás coliformes fecais que podem ser infecciosos e representar sérios riscos à saúde humana e ao gado. Agricultores em fazendas no norte do Texas dizem que porcos selvagens podem causar danos de milhares de dólares todas as noites. Muitos métodos de prevenção foram implementados, mas os agricultores ainda enfrentam problemas causados pelos javalis, porque a sua capacidade de invasão é proporcional à sua capacidade de reprodução e adaptação ao meio ambiente. Os javalis são uma espécie invasora, por isso não têm predadores naturais reais dignos de nota. Isso significa que não existe um mecanismo natural para controlar seus números. Pior ainda, uma porca pode dar à luz 2 ninhadas de 5 a 8 filhotes cada, o que complica ainda mais o problema populacional. Os nascimentos podem ocorrer todos os meses do ano, com a maioria das populações de javalis tendo o pico de nascimentos ocorrendo nos meses de inverno e primavera. Em áreas onde a forragem é abundante, tais como terras agrícolas, ou onde é comum o fornecimento de alimentos suplementares para a vida selvagem, as taxas reprodutivas podem ser superiores à média. Sua capacidade de adaptação ao meio ambiente é extremamente boa. Durante os anos secos, os javalis expandem a sua área de vida em busca de comida e água. Em anos com chuvas acima da média, os javalis crescem e têm maiores taxas de sobrevivência dos seus filhotes. Raízes, vegetais, minhocas e insetos comem tudo o que cabe na boca. Quando as condições o permitem, os javalis escolhem culturas agrícolas, muitas vezes representando mais de 50% da dieta vegetal e causando danos significativos aos campos agrícolas. Os javalis até comem vitela, ovelha e veado quando têm oportunidade. Conhecido por sua gula, um javali adulto consome aproximadamente 3% de seu peso corporal por dia e o consome em 4 a 6 horas. A rápida digestão dos porcos mostra seu tremendo apetite. É por isso que os javalis podem transformar a sua fazenda em ruínas. Esses agricultores estão construindo cercas em torno de suas áreas agrícolas. Eles priorizarão materiais e designs que não apenas protejam animais vadios, mas também detenham espécies invasoras. Como você pode ver, os javalis são fortes o suficiente para derrubar muitos tipos de cercas e entrar nas fazendas mesmo durante o dia. Portanto, os agricultores precisam construir um sistema de proteção sólido. Excluir os porcos selvagens com cercas é uma opção segura para explorações de pequena escala, embora possa ser dispendiosa. Contudo, se implementado em maior escala, não será muito eficaz. Além das cercas, as armadilhas são um método comum e eficaz de eliminação de porcos selvagens. Um sistema de portões com arame é usado para permitir a entrada de javalis, mas evita que escapem da armadilha. A armadilha grande é feita de metal resistente. Os agricultores espalharão milho como isca para atraí-los. O objetivo é pegar todo o rebanho de porcos de uma só vez.
à noite a visão do javali é bastante fraca e tudo será mais fácil. Você pode ver muitos javalis presos em armadilhas. Depois de serem capturados na manhã seguinte, os agricultores vêm e abatem os javalis e deixam-nos decompor-se sozinhos ou recolhem-nos no caminhão para serem processados. As armadilhas os ajudam a economizar tempo e ainda conseguir derrubar uma série de invasores como esse. Documentos do Texas mostram que o esforço custou cerca de os 3 milhões de dólares do orçamento a cada ano. À medida que os campos de arroz e soja começarem a amadurecer, eles se tornarão o alvo favorito dos javalis. Os javalis não costumam estar ativos durante o dia e um agricultor trabalha o dia todo. Mas você sabe, os agricultores terão que proteger suas terras. Ele teria que sair à noite e fazer alguma coisa. Sessões de perseguição de uma hora como essa acontecem para proteger seus campos. Quanto maior for a frequência da caça, maior será a probabilidade de a área nas proximidades da exploração limitar a presença de javalis. Ao mesmo tempo, inibe a sua rápida taxa de reprodução. Depois de definir a hora, esta máquina disparará milho para atrair porcos próximos. Neste momento, os caçadores podem facilmente mirar e matá-los de cantos distantes. Ao longo dos campos do Texas, você verá esta imagem aparecer com frequência. Você pode achar essa busca bastante brutal. No entanto, é o resultado final da devastação que causa graves danos à economia e à vida das pessoas. Esses tiros foram disparados na esperança de reduzir o número de javalis na área. A pressão da caça fará com que os javalis se mudem dos seus habitats, ou pelo menos limitem os seus movimentos. Caçar com armas é o método mais popular, mas não é muito eficaz. O Broken Arrow Ranch, no Texas, trabalha com caçadores para capturar e entregar porcos selvagens a matadouros para processamento e embalagem de carne. Eles vendem de 1.500 a 1.700 javalis todos os anos. Eles preferem comprar porcos de tamanho médio, pesando entre 80 e 180 quilos. Porque quanto maior fica o javali, mais hormônios ele secreta, fazendo com que a carne tenha um cheiro desagradável. Todos os suínos que entram no sistema alimentar estão sujeitos à inspeção exigida pelo governo federal sob o FSIS, sejam eles criados em fazendas ou capturados na natureza. Existem atualmente 15 instalações inspecionadas pelo governo federal especializadas no abate de suínos selvagens espalhadas pelos Estados Unidos. Alguns chefes, agricultores e fornecedores de carne do Texas introduziram javalis na cadeia alimentar. Eles estão transformando este animal invasor em uma fonte sustentável de proteína para humanos. Em um restaurante em Austin, Texas, o javali é um prato de destaque no cardápio. No entanto, comer carne de javali pode representar muitos riscos à saúde, por isso não é popular. Isto pode ser um sinal negativo para a indústria da carne de javali, mas não é necessariamente um mau resultado. Porque quando a procura por carne de javali aumentar, a invasão desta espécie explodirá fortemente. Neste momento, a batalha dos agricultores do Texas contra os javalis se tornará cada vez mais difícil.